que separa o cidadão de bem dos criminosos é o estrito cumprimento da lei. Concorda comigo? Se você gosta da legalidade, do direito, da aplicação da lei, de fazer a coisa correta, assista esse vídeo até o final. Mas já deixe o seu like e se inscreva. Se você concordou, então você sabe que no direito administrativo existe um princípio, que é o princípio da legalidade. A administração pública só pode fazer aquilo que está na lei. Já o administrado, o cidadão, pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Mas e quando quem fere a lei é o próprio Estado? Ao ferir a lei e prejudicar você, cidadão, o Estado se torna um criminoso? Porque o crime cometido pelo Estado é acobertado por todo o sistema judiciário, que dá legalidade a um crime que é cometido pelo Estado e pelos seus agentes de trânsito. Do que eu estou falando? É simples. A apreensão e remoção de veículos com a finalidade de cobrar tributos. Antes de prosseguir e te mostrar na lei o crime cometido pelo Estado, é importante a gente começar a falar sobre o constrangimento que a apreensão do seu veículo causa a você, cidadão. Você é parado numa blitz no meio da rua, seja pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Militar ou agentes municipais de trânsito, e tem o seu veículo apreendido. Sob os olhares de muitas pessoas que observam aquela cena, de forma unilateral, o Estado, através dos agentes de trânsito, simplesmente tomam a sua propriedade. Tiram de suas mãos aquilo que lhe pertence e você fica a pé, constrangido, humilhado, sem condições, às vezes, de buscar um filho na escola ou de realizar o seu trabalho. Se isso já é desagradável e humilhante dentro do perímetro urbano da cidade, imagina isso numa estrada, você a milhares de quilômetros da sua residência e a centenas de quilômetros de qualquer cidade, no meio de uma rodovia. O Estado toma o que te pertence de maneira ilegal, te impõe sofrimento, te impõe humilhação, larga você no meio da estrada, sem nenhum amparo. A blitz no macroanel rodoviário, nas proximidades do viaduto do Dama, deixou alguns motoristas a pé, a maioria por documentação atrasada. A ação faz parte de um trabalho que começou no meio do mês. Então, a bordo do veículo, verifica a documentação, havendo alguma irregularidade, é feito auto de infração ou pode até evoluir para uma situação de criminalidade. É muita dor e sofrimento que o Estado causa simplesmente com o objetivo de arrecadar tributos. O nome disso é confisco. E eu nem vou falar aqui da truculência. A Polícia Rodoviária Federal rotineiramente aborda veículos dentro do seu procedimento de fiscalização para verificação tanto da documentação do veículo, a situação regular do veículo, bem como das pessoas que estão, os ocupantes que estão dentro deste veículo. Então, na tarde de ontem foi abordado um veículo na unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal. Ao consultar o veículo, constatou-se que o veículo estava com o último licenciamento de 2017 e informou-se então os procedimentos cabíveis referentes àquela infração de trânsito, que é prevista no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 230, que é dirigir veículo que não esteja devidamente licenciado. Esse procedimento não é um procedimento apenas da Polícia Rodoviária Federal, mas de todos os órgãos que executam fiscalização de trânsito no país. O advogado ele alega que houve discussão e inclusive ele teria sido xingado e tomaram o celular dele. Os policiais agiram de acordo com o que está previsto na legislação. Jogou meu documento tudo aqui, ó, no chão.
Pegou minhas coisas e falou que vai me multar. Baseado o quê? Eu não sei. E vamos começar aqui justamente pelo argumento principal que o Estado e os seus agentes usam para perpetrar um crime contra o cidadão, que é o Código Brasileiro de Trânsito. Que é prevista no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 230, que é dirigir veículo que não esteja devidamente licenciado. E apenas para começar, vamos ver o que diz o artigo 230 do Código Brasileiro de Trânsito em seu item 5. O veículo poderá ser removido caso não esteja registrado e devidamente licenciado. É nesse exato item do artigo 230 do Código Brasileiro de Trânsito que as autoridades usam para apreender o seu veículo caso não tenha pago o IPVA. Mas observe a irregularidade. Ela está justamente na letra E. Como qualquer professor de análise sintática da língua portuguesa pode atestar, a conjunção aditiva de modo ou conjunção coordenativa E é soma. Trata-se, portanto, de duas condições que precisam se somar. Não podem ser alternativas. Se fosse para ser alternativa, a conjunção de modo seria ou, ficando assim na lei. Não esteja devidamente registrado ou devidamente licenciado. Mas o que está na lei não é o caso. Ali está a letra E, como conjunção aditiva de modo. Então, segundo o próprio Código Brasileiro de Trânsito, é preciso que, além de não estar devidamente licenciado, o veículo também não pode estar registrado. Caso ele esteja registrado, mas sem o devido licenciamento, a autoridade de trânsito não estará protegida pela letra da lei para determinar a remoção ou a apreensão do veículo. Lembre-se, o Estado só pode fazer o que a lei determina. Não se esqueça disso. Mas não é isso que acontece. O Estado pisa na legislação. Ele então quer dizer que se o veículo não tiver registro, mas também não tiver licenciamento, então o Estado pode tomar o meu carro e colocar ele para leilão? A resposta também é não. Para te responder, vou fazer uma pergunta lógica. Existe algum código, alguma norma, alguma lei no Brasil que possa ser maior que a Constituição Federal? Alguma outra lei é maior que a própria Carta Magna? Então, por este raciocínio, o próprio Código Brasileiro de Trânsito é inconstitucional nesse artigo que permite a apreensão de propriedade, ou seja, do seu veículo. A partir de agora, vamos citar unicamente o que está escrito na lei. Veja o que diz a Constituição. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esta é uma cláusula pétrea que não pode ser mudada por ninguém, absolutamente ninguém. Sendo assim, um cidadão não pode ter a sua propriedade arrancada de suas mãos sem ter o direito de se defender, porque o direito de possuir propriedades e bens é assegurado pela Constituição. A propriedade presume-se plena e exclusiva até prova em contrário. O Estado é limitado ao exercer a desapropriação e proibido de realizar confisco através de impostos. Caso o Estado queira receber os tributos, que procure os meios legais, fazendo uso do devido processo legal e não através de um descarado abuso do poder de polícia. O Código Civil regula como a pessoa pode fazer uso de sua propriedade. Veja o artigo 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. A apreensão do carro em blitz por falta de pagamentos de impostos
ofende, além do direito à propriedade, o princípio do não confisco. A Constituição Federal impõe o seguinte no seu artigo 150: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios utilizar tributo com efeito de confisco. Chamamos de ato criminoso porque a apreensão de um veículo em blitz por falta de pagamento de tributos não satisfaz as duas exigências do artigo 230, item 5 do Código Brasileiro de Trânsito, conforme demonstramos. O próprio artigo 230 do Código Brasileiro de Trânsito fere o artigo 5º da Constituição Federal. É criminoso porque não respeita a cláusula pétrea da Constituição Federal sobre direito à propriedade. Ofende o princípio do não confisco. Ofende o direito ao devido processo legal. Ofende a dignidade do ser humano. Ofende ao direito ao trabalho e ofende ao Código Civil. E ainda poderíamos citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção de San José da Costa Rica. Para que alguém venha a perder o seu bem, mesmo que temporariamente, é obrigatório ao Estado usar o devido processo legal. O direito à propriedade é sagrado, não podendo ser usurpado por ninguém, nem mesmo pela administração pública. Mas o que diz o Judiciário de Mato Grosso quando toda esta violência é usada contra o cidadão? Uma boa maneira de saber como atua o Judiciário do Estado sobre esse fato é ver o que faz a Prefeitura da maior cidade do Estado, a capital Cuiabá, que na sua ânsia por arrecadar tributos, promove uma intimidação desmedida e autoritária, promovendo a apreensão de veículos, na sua imensa maioria, por falta de pagamentos de tributos, e realiza de 3 a 6 leilões por ano para vender esses veículos. Resumindo, você é obrigado a recolher os tributos sem se importar com a conjuntura do Estado e do país ou a sua própria, sob pena de perder a sua propriedade sem o devido processo legal, tomado de forma arbitrária e descaradamente ilegal. E se você não pagar os tributos em 60 dias aproximadamente, regularizar a sua situação via pagamento dos impostos, perde o seu patrimônio nos leilões que são realizados. Toda essa ilegalidade sob a proteção do Judiciário, que fica com uma parte do butim, arrecadado com a prática ilegal, pois metade do que é arrecadado vai para o Estado, que transfere para o Judiciário e para o Legislativo, na forma de 1/10, o dinheiro arrecadado com a ação criminosa. É assim que age o Judiciário, inclusive o Ministério Público, que tem a obrigação de atuar sobre o direito difuso da sociedade e faz silêncio sobre essa prática. E uma última coisa, eu não vou responder aqui ao argumento hipócrita e canalha de que a blitz é para apreender veículos sem o licenciamento e não para cobrar o PVA. Esse argumento, além de mentiroso, hipócrita e canalha, não serve para absolutamente nada, porque o Estado só te dá o licenciamento se você pagar todos os tributos. Aliás, é exatamente isso que o Estado faz: tomar a sua propriedade, mas usar malandramente o argumento de que é a falta de licenciamento. Você só consegue o licenciamento se pagar todos os tributos. O único que é chamado a pagar a conta com sacrifícios 1000, o único que sente na pele a dor, a perda, o sofrimento, a humilhação, a perca do seu patrimônio, do seu veículo, é você, trouxa. É você, cidadão.